Bom, já adiantando, se eu fosse a comissão técnica do Cruzeiro, eu não demitiria o Pepa, tá? Mas pela sequência de próximos jogos e o futebol que o Cruzeiro tem apresentado, ou até melhor, né, não apresentado nessas últimas partidas, é muito de decepcionar. Enfim, o Pepa que até mesmo pela perspectiva contrária, né, ele chega com resultados excelentes e que cada vez mais com um desempenho terrível dentro de casa, principalmente contra times da parte de baixo da tabela, né? Só para você ter uma ideia, Cruzeiro em jogos contra o Cuiabá, Fortaleza, Curitiba e Goiás pontuou apenas 1 ponto, cara. Isso é inexplicável, é inacreditável. Tudo bem, Fortaleza foi no Mineirão com o Cruzeiro primeira vez jogando em casa, segunda, se não estiver enganado. O Cuiabá foi lá em Sete Lagoas, mas essas últimas 2 partidas não tem nem o que dizer, né? Um desempenho mais uma vez baixíssimo nível do Cruzeiro, que basicamente o Pepa se afundando muito por conta das alterações. Eu vejo que até umas 2, 3 rodadas atrás, quando o time ia mal, ninguém cobrava o Pepa, porque você via claramente que eram os jogadores que erravam gol na cara do gol, o Cruzeiro criava muitas oportunidades, então para que você vai culpar o treinador, sendo que o time está jogando da forma que deveria e os jogadores que levavam essa culpa. Só que, pela sequência de jogos, se o Cruzeiro só ganha de times da parte de cima, fora de casa, e em casa acaba decepcionando o seu torcedor, muitas mudanças, 6 por meia dúzia, sai Henrique Dourado, sai Gilberto, entra Henrique Dourado, tira um ponto esquerdo, coloca um ponto esquerdo, tira um volante, coloca um volante. Tudo bem, no segundo tempo o Cruzeiro até que fez um pouco mais disso, mas se você for avaliar nos últimos 4 meses de trabalho do Pepa, até quando dava certo, você pode voltar aqui no pós-jogo, Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Santos, você vai ver que eu falava justamente isso, Cruzeiro muito com essas trocas óbvias demais, que a única diferença do Gilberto para o Henrique Dourado é que um é destro e o outro é canhoto. Enfim, Cruzeiro com mais uma derrota, começa ali o jogo com pouca diferença, né, em relação às últimas partidas, eu diria que a maior novidade aí seria a volta do Oliveira e lá na frente mantendo o ataque colocando o Gilberto, com o Wesley na direita e o Bruno Rodrigues na esquerda, voltando a usar um atacante, que eu sinceramente teria feito a mesma coisa, tá? Na escalação aqui, para falar a verdade. Não culpo, não tiraria ninguém pelo atual momento. A grande questão é o seguinte, eu não acho que o Alisson ou o Lucas Silva deveria estar no banco, muito por conta de que o Machado e o Matheus Jussa vivem uma ótima fase. Eu manteria muito mais o Jussa do que o Machado, mas para um jogo como esse, que você está precisando ganhar, na minha opinião, tudo bem, os dois jogadores vêm de uma boa fase, começa com eles no jogo. Só que deu ali no segundo tempo, faz uma troca. O Cruzeiro faz algumas mudanças, colocando o Alisson, trazendo o Jussa para zagueiro, só que ainda assim o meio de campo com pouquíssima produtividade. Cruzeiro que acaba ali sofrendo gol aos 27 minutos do primeiro tempo, erro de marcação do Matheus Jussa e também, na minha opinião, da zaga, tá? Por que o Matheus Jussa estava marcando o cara que é mais alto do time, sendo que não tinha ninguém ainda na cobertura, né? E você vê que ele tá correndo atrás do João, que é o atacante do Goiás, até ter esse cabeceio. Erro claríssimo na marcação. O William, quando o Sander recebe a invertida de bola, não estava marcando direito, porque, nossa, que marcação à distância que é essa? Tinha o William, se eu não estiver enganado, tinha mais um volante, um zagueiro, e aqui no meio estava o Matheus Jussa correndo atrás do centroavante do Goiás. Tudo bem, o lançamento foi perfeito para o Sander fez o cruzamento perfeito na cabeça do atacante, o Rafael Cabral não tinha nem o que fazer naquela bola, mas erro na marcação na minha opinião, e a zaga mais uma vez, né, cara, não pode nem falar, né, o que realmente gostaria, mas o mínimo é que assim, de tudo que eu esperava, sinceramente, a zaga hoje com o Oliveira e o Castan não era nem 10% do que eu sonhava pro Cruzeiro numa Série A. É óbvio, o Cruzeiro tá em 9º lugar, 10º, isso também eu não sonhava não, viu? Depois daquele Campeonato Mineiro, se falasse que no meio do campeonato o Cruzeiro estaria em 14º, ó, fechava aqui agora. Mas, pelas perspectivas de jogos, se o Cruzeiro faz um muito bom, um muito mal, pega os times da parte de baixo e perde dentro de casa, isso vai frustrando o seu torcedor. E a zaga ali, na minha opinião, o Castan está indo bem, é um cara esforçado, joga ali naquela função pelo lado esquerdo que o Cruzeiro meio que encontrou a opção mais barata e trouxe na última hora. Não, na minha opinião, tá até dando mais certo do que eu imaginava. E o Oliveira para aquele lado, desde o Campeonato Mineiro errando tudo, e o Cruzeiro vai, né, de cabeça na Série A, sem trazer um jogador para ser um reserva, para incomodar. Vai ali com o Neres e o Reinaldo. Aí tenta o Tinga na última hora, o atleta não vem pro Cruzeiro, o Cruzeiro, não precisa não, né, deixa aí, no meio do ano nós resolve. Já estamos aí faltando um pouco mais de 15 dias para a janela, e cadê as opções para a zaga? Tomara que nesse jogo aí serviu, né, para abrir o olho da diretoria, que precisa desse reforço para a zaga. E é um combo de geral, tá? Eu não sou o caos aqui em pessoa, mas, pô, num jogo desse aqui tem que deixar claro algumas opiniões que eu venho falando há muito tempo. Como que o Cruzeiro começa uma Série A sem ter nenhum ponto esquerda reserva no lugar do Bruno Rodrigues? Tipo assim, não faz sentido um negócio desse. Como assim, Gustavo?
Todos os reforços que chegaram, até antes, quando o Cruzeiro tinha o Rafael Bilu, só jogavam pelo lado direito. O lado esquerdo sempre só teve o Bruno Rodrigues. Como que explica um negócio desse? Aí tudo bem. No meio de campo, o Matheus Vital. Quem que é o reserva do Matheus Vital? Nicão? Não, o Nicão sempre jogou de ponta direita. O Daniel Júnior. O Daniel Júnior que no ano, se eu não tiver enganado, não tem nem 4 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, o Cruzeiro não tem um reserva nem na ponta esquerda e nem na meia. Como o time não tá criando? O que faz? É igual o Pepa tá fazendo nos últimos jogos, morrendo abraçado com o Matheus Vital. Hoje tirou ele ali já nos acréscimos, já quase, né? Entrando no estênio, mas que já não ia fazer diferença nenhuma. O Cruzeiro, mesmo quando tava perdendo, precisando ir atrás do placar, muitos cruzamentos de um lado para o outro. O Cruzeiro tem um ponto positivo com o Pepa que eu gosto, que a inversão de jogo sempre deu muito certo. Aquele gol, por exemplo, contra o São Paulo. Você vê que o Bruno Rodrigues e o Vital sempre puxando para o meio. O Bruno Rodrigues joga para a direita para o William e cruza para o gol contra do Rafinha. Tudo bem, o Cruzeiro com inversão é bom. Só que nesse jogo, cara, era cada cruzamento que eu nunca tinha visto o Cruzeiro fazendo com o Matheus Vital pegando a bola puxando para o meio da área e cruzando. Tipo assim, o Gilberto sempre mal posicionado, não fez nada, cara. Nossa, o Gilberto, tanto que eu tinha uma expectativa grande dele e nada. Tipo assim, tudo bem, tem um contrato longo ainda, ainda tenho esperança que possa dar certo, mas putz, extremamente inofensivo, né? O Cruzeiro no segundo tempo teve algumas chances. O que eu poderia destacar aqui, pra falar bem a verdade, só o chute do próprio Gilberto aos 13 minutos, que ele volta ali, né, pra receber a bola do Matheus Vital e chuta. Única chance que eu vejo assim que o Cruzeiro realmente tentou, mas foi isso. Na minha opinião, muita coisa errada, a zaga não é do jeito que eu gostaria, meio de campo, o Matheus Vital ciscando para todo lado, tem medo de fazer gol para falar o mínimo, e até mesmo quando ele faz boas jogadas, na minha opinião, falta uma dupla de volantes para ajudar ele nessa criação. Não é só culpa de um jogador, isso não existe dentro do futebol, mas um meio de campo ali com o Justo e o Machado, beleza, ganha na marcação, mas para a criação de jogadas, na minha opinião, seria muito melhor ele já ter começado com o Alisson, ter até recuado o Matheus Vital, porque né, não tem muitas opções. Né? Agora, com chegando o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, o que eu faria num jogo como esse? Recuaria o Matheus Vital para volante, deixava ele Matheus Vital, Matheus Justa, e no meio de campo com o Matheus Pereira, sabe? Puxar um atleta ali com mais ofensividade do que o Matheus Vital, porque, na minha opinião, o Vital é bom para criação de jogada. Agora, definição, assistências, gols, não é. É um atleta que nunca fez mais de 5 gols numa temporada. É difícil explicar, né? Não é um jogador ruim, mas eu recuaria ele nesses jogos, tá? Não começaria ele como volante, mas recuaria ele para fazer esse papel. O Cruzeiro fez algumas opções dessa no meio do jogo, né? O que fez? Colocando primeiramente entra no meio de campo, né? Sai, se eu não tiver enganado, o Matheus Justa vai para zagueiro, tudo bem. Faz essa função, jogando Castanho, Matheus Justa, porque o Oliveira sentiu. Foi muito mal no jogo também, para falar o mínimo. E no caso ainda, depois sai o Justa, joga o William de lateral e coloca o Paulo Vitor na ponta direita. É aquela coisa, pela falta de reforços, não tem o que falar. O Paulo Vitor é ponta esquerda e lateral esquerdo. E joga ele de ponta direita no lugar do Wesley. Tipo assim, era até melhor ter mantido o Wesley, na minha opinião. O Cruzeiro naquele lado direito não criou mais absolutamente nada. No jogo, para você ter uma ideia, foram apenas o Cruzeiro no primeiro tempo 7 finalizações, nenhuma no alvo. No jogo no total apenas 1 no alvo. Nem lembro, para falar bem a verdade para vocês, que chute foi esse, em 16 finalizações. Como que pode um negócio desse, né? E aí a próxima sequência de jogos do Cruzeiro, que aí eu ficaria com o pé atrás em relação ao Pepa, que é o seguinte, igual eu falei, não demitiria ele hoje, um mercado terrível para técnicos no Brasil. Demitir treinador no meio da temporada não faria isso nem se o Cruzeiro hoje estivesse brigando lá na zona de rebaixamento, que ainda não é a realidade do Cruzeiro, mas a próxima sequência de jogos, eu espero que, por incrível que pareça, o Cruzeiro tenha mantido o que ele tem feito daqui para os últimos jogos. Como assim, Gustavo? Não está tudo terrível? A única coisa boa do Cruzeiro é os jogos fora de casa. Como assim? E os jogos contra times grandes, né, para falar a verdade, assim, o São Paulo, Internacional, o Flamengo, cara, o Cruzeiro ganhou do Grêmio, do Santos, empatou com o Internacional e o Flamengo fora e ganhou do São Paulo em casa. Aí vai lá, contra Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Curitiba, 1 ponto em casa. Gente, isso é uma coisa assim inexplicável. Se esses jogos contra todos esses times da parte de baixo fosse fora, o Fortaleza tudo bem, né? Fortaleza já é time de Libertadores. Mas se fosse tudo fora de casa, eu tenho certeza que o Cruzeiro teria ganhado pelo menos uma, tá? Contra o Cuiabá lá fora, ou contra o Curitiba, não sei. Mas teria ganhado e em casa fica aí decepcionado a torcida dessa forma. Aí a próxima sequência que eu tenho certeza, o Cruzeiro, se não fizer um milagre aí e ter um resultado normal, que seria perder para o Atlético Paranaense fora no próximo sábado, em casa recebe o Botafogo, que é líder, hoje quase tropeçou contra o Santos, mas difícil, pode conseguir um empate, mas se perder não é nenhuma, nossa, perdeu para o Botafogo, líder, com a melhor campanha da história do primeiro turno em casa. Aí depois o Palmeiras fora, resultado normal, derrota. Depois o Corinthians em casa, tudo bem, dá para conseguir aí um ponto.
ou 3, né? Aí depois o Grêmio fora e, cara, o Grêmio tá o segundo colocado atualmente, né? Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Você ficaria muito surpreso se o Cruzeiro não ganhasse nenhum desses jogos, porque eu não. Se o Cruzeiro emenda essa sequência de 5 partidas sem vencer, não ficaria nada surpreso do Pepa começar a balançar. Hoje ele não tá, tenho certeza absoluta que a diretoria jamais ia cogitar isso, nem eu cogitaria, pra falar a verdade, mas olhando essa sequência, vendo que a torcida tá extremamente revoltada com o Pepa, e até vários influenciadores também do Cruzeiro meio que pensando nisso, cara, o Pepa tá insistindo demais no erro, e demais. Morrendo ali abraçado com o Vital e o Bruno Rodrigues, que são os jogadores mais habilidosos, mas que às vezes tem que mudar, muda o lado que eles jogam, substitui, recua ele, centraliza o Bruno Rodrigues mais uma vez, enfim, e deixa ele meio que intocável, cara. Desempenho muito abaixo, o Pepa nesse ano no Campeonato Brasileiro. Números ok, parece ser bom, mas é porque a média realmente não é porque o Cruzeiro está no meio da tabela que vai estar bom, não. A média é realmente ruim, 16 partidas, 6 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. Eu nem sei se esse dado aqui está contando o jogo de hoje, mas enfim, tem na teoria a mesma quantidade de derrotas e vitórias e o Cruzeiro jogando melhor fora de casa. Se o Cruzeiro fosse só jogando fora de casa, estaria no G4, mas juntando com jogos dentro de casa, tá aí atualmente na 11ª colocação. Não sei se vai ter próximos jogos, cara, pelo que eu tô vendo aqui, acho que todo mundo já tá com 16 partidas, o Cruzeiro não tem como descer mais. 22 pontos, a distância pro C4 sendo aí de 7 pontos. Com essa sequência aí de Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Grêmio, você ficaria surpreso do Cruzeiro terminar a sequência com 2 pontos a mais em relação ao Z4? Tudo bem, né? No Brasil é uma crise sem fim, né? Corinthians em 15º, Santos em 14º, Atlético Mineiro em 13º e Cruzeiro em 11º. Olha aí, o trio parada dura, né? Inacreditável como que essas equipes conseguem, né, começar o ano dessa forma. O Cruzeiro tá melhor. Se eu falasse assim que o Cruzeiro ia estar hoje em 11º, ok, mas pelas chances que algumas partidas pelo menos estava criando, né? Você vê que era erros individuais, mas agora com um time extremamente com falta de criação, Curitiba e Goiás em casa, torcida apoiando, o Independência mesmo sendo pequeno, né, para a torcida do Cruzeiro, lotando ali quase a capacidade máxima do estádio, e o Cruzeiro mais uma decepção, nem empate não, essa é derrota ainda dentro de casa. Enfim, o que eu fico alegre pelo menos é que o Cruzeiro no mercado nesse meio do ano se reforçou melhor do que eu esperava, tá? Aí crédito para a diretoria que, não sei porquê, né, pensou que daria certo realmente começar a Série A sem um ponta esquerda e sem um meia para ser reserva. Tá dando certo, né? Quem foi eu pra falar? O Cruzeiro terminou na 11ª colocação aí no meio da tabela. Só que, cara, como que começa a Série A sem um meia, cara? Sem um meia reserva do Matheus Vital? Ou sem um ponta esquerda? Isso, sinceramente, é difícil entrar na cabeça, difícil mesmo. Aí, pro ataque, tem o Henrique Dourado e o Gilberto. Olha que versatilidade, hein? Nossa, incrível. E aí, tudo bem, o Cruzeiro no mercado esse ano, muito melhor do que eu esperava. Não sei se foi porque a recuperação judicial aprovou e o Ronaldo ficou um pouco mais tranquilo para ter investimento, mas eu não esperava Arthur Gomes, não esperava o Matheus Pereira. Nunca, nem se falasse o Cruzeiro contratar esses dois caras aí, o Matheus Pereira então, pra mim é a mesma coisa do Everton Ribeiro voltar pro Cruzeiro. Tá doido, impossível um negócio desse. E foi, com a ajuda do Pedro Lourenço. E tem uma boa expectativa do Cruzeiro ir atrás de zagueiros, e que aqui eu não só critico, né? Faço vídeo aqui toda semana, nossa, quem que eu indico pra zaga? O João Basco, o Cruzeiro foi ao mercado, já tinha indicado, ainda bem, acho um bom nome, mas pelo visto está mais perto do Santos do que do Cruzeiro. O Ricieli, zagueiro do Portimonense lá de Portugal, excelente. Famalicão, né? Famalicão. Lá de Portugal, excelente, já trouxe aqui uma sugestão, não seria jogador para 20 milhões de reais, não. Enfim, e várias outras opções que o Cruzeiro até que especula, tá? Bons volantes, bom jogador para zaga, mas, cara, tá tudo muito ruim nesse momento da temporada e espero que isso mude. A zaga não tá bem, o ataque não tá bem, o meio de campo não tá bem, tipo assim, nada tá entrosando. E até muita gente questionando, né? Será que esse bom início do Pepa foi por conta do trabalho deixado pelo Pesolano? Eu acho que não, acho que o Pepa, as características de jogo dele estavam sendo bem implementadas no início do ano. E lembrando que o Cruzeiro termina com o Pesolano terrível também, tá? O meu medo é o Cruzeiro ficar com essa coisa de ficar trocando técnico, cara. Eu não gosto. Sinceramente, técnico pra mim, não sei se é porque eu acostumei a ver o Cruzeiro ali, que mantinha um treinador pelo mínimo 1 ano e meio, 2 anos, né? Pô, contratou ali o Marcelo Oliveira, fica ali com 2 anos. O Mano Menezes ficou quase 6 anos ali de idas e voltas no Cruzeiro. Mantém a sequência de trabalho e não quero ver mudança, não. Sinceramente, mesmo que o Pepa, nossa, perdeu esses jogos inteiros, cara. Você acha que ele vai ser demitido? Pela pressão que existe no Brasil com essa dança de cadeiras, sim, mas que opções nós temos excelentes no mercado? Eu não estudei aqui para fazer um vídeo, né, de sugestões de técnicos para o Cruzeiro, não. Mas pelo mercado, assim, que vários times estão tendo uma dificuldade tremenda de contratar, não, eu manteria o Pepa, mas teria que ter essa chegada de jogadores, regularizar logo tudo certo e, cara, treinar, né, porque a sequência aí vai ser duríssima e, igual eu falei, tomara que o Cruzeiro mantenha a média que ele vinha fazendo nos últimos jogos.
já que a sequência em casa contra times da parte de baixo é terrível, mas fora de casa contra os times do G6 tá indo bem, né? Igual eu falei, vitória, fora de casa, agora fora de casa eu não vou lembrar não, mas enfim, Internacional empatou, o Flamengo empatou, ganhou em casa do Grêmio, do Santos, ganhou em casa do São Paulo, aí em casa contra o Curitiba, Goiás e enfim, e Fortaleza, vai lá e perde Cuiabá, vai lá e perde. É sinceramente inexplicável. É aquela coisa, se tudo desse muito certo, o Cruzeiro hoje estaria na segunda colocação, na terceira colocação. Mas pelo que o futebol, porque o Cruzeiro já demonstrou que é capaz de jogar, na minha opinião, até 11º lugar hoje, muito melhor do que eu imaginava. Zaga mesmo do Cruzeiro que eu critico, o Oliveira e o Castan. O Oliveira acho que é o único que eu realmente, cara, não... Até a diretoria tentou, né, trazer o Tinga, mas não era para estar sido mantido para a Série A. O Castan tá tirando leite de pedra, cara. É incrível o que ele tem jogado. Não é o zagueiro que eu gostaria de ver no Cruzeiro na Série A, mas, pô, tá jogando ali mais do que ele jogou quase que a vida inteira, cara. Tá no auge dele ali, um esforço danado pelo Cruzeiro. Dependendo, se o Cruzeiro tivesse igual um João Basso, um zagueiro pra zaga ali, né, pelo lado direito, e o Castan, acho que o Castan hoje estaria sendo mais interessante ainda, né. E interessante um dado também, o Cruzeiro não levava gols há 5 partidas. Só que você via que esse número aqui parece ser um pouco mentiroso, sabe? É igual o ataque do Cruzeiro que, pô, é o time que... segundo time que mais cria jogadas e, se não estiver enganado, tem um 11º melhor ataque. Então, errava muitos gols. Essa questão da zaga, uma hora iria vazar e claramente vinha tendo erros, né? Contra o Internacional, o Oliveira sendo expulso, se não estiver enganado, uma pressão danada. Contra o Curitiba também foi por sorte e o Rafael Cabral pegando tudo para não levar gol e hoje levou gol do Goiás. Então, não é um dado que você fala, nossa, o Cruzeiro em 5 jogos não levou gol e, nossa, nem lembro de um lance que o Cruzeiro quase levou, não. É muito pelo contrário. Já era para ter levado ali contra o Internacional, depois contra o Curitiba, agora contra o Goiás, não seria surpresa nenhuma. Enfim, não, igual eu falei, não demitiria o Pepa, gosto do treinador, acho que tem que manter o trabalho, só que igual eu falei, chegar reforços, tá bom os nomes que vai chegar, agora registra os caras, coloca para jogar, e pô, não insistir nessas mudanças de sempre, né, nossa, a torcida já tá cansada, sai o Henrique Dourado, entra o Gilberto, ou se não, sai o Gilberto e entra o Henrique Dourado. Aí muda um ponto esquerda, coloca um ponto esquerda, tira um volante, coloca um volante, com a mesma característica, sabe? Enfim, acho que vai ter algumas mudanças. Vamos aí pro próximo jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Depois tem na sequência duríssima. Enfim, acho que eu já falei demais aqui por hoje. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá também. Eu postei um pouco mais sobre análise, enfim, sobre os jogadores. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários também sobre esse desempenho. E que agora achou chegado o Matheus Pereira, que já estava aí no Independência, e também com o Papagaio. Tomara que dá uma resolução aí com o Arthur Gomes, tem tudo para melhorar. Amanhã eu trago aqui um pouco mais de atualizações, ia trazer aqui nesse vídeo, só que eu queria falar mais sobre essa questão do Pesolano, acho que é o único que vai colocar a cara aqui já de logo falando sobre isso. Tomara que não precise, mas se pegar essa sequência de jogos complicado fora de casa, infelizmente vai cogitar essa chance dele cair. Enfim, não demitiria, não agora, mas porque as opções do mercado são tenebrosas e não acho o Pepa ruim. Pelo menos não até o início do ano, né? Início do trabalho perfeito e nos últimos jogos deixando muito a desejar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Enfim, amanhã tem vídeo programado aqui para vocês, a partir de 9h30 da manhã, depois meio-dia, o terceiro às 5 horas da tarde. Valeu, galera!